Olá pessoas, espero que estejam todos bem. Começando agora o nosso segundo vídeo sobre Napoleão. Como eu havia dito no vídeo anterior, o primeiro vídeo era sobre a política interna de Napoleão, então tanto ele como cônsul, quanto ele como imperador, como ele governou a França. Agora a gente vai começar a falar da política externa, então desde o consulado até o império, o que ele fez para fora das fronteiras da França. Eu já adianto para vocês que na política externa é onde Napoleão mostrou a sua maior agressividade. Ele transforma a França no país mais temido da Europa no comecinho do século XIX. Então, durante o consulado, o Napoleão I, ele precisava acalmar os ânimos com os vizinhos da França. Vocês vão se lembrar das nossas aulas de Revolução Francesa. Os vizinhos da França eram todos monarquias absolutistas e tinham medo de que os seus respectivos reinos passassem por revoluções, como a que estava acontecendo na França, que, entre outras coisas, decapitou um rei absolutista. Nesse contexto, então, várias monarquias, como a Áustria, a Inglaterra e outros países, tentaram invadir a França para acabar com esses governos revolucionários. Então a França, durante a Revolução, estava sempre em constante luta, defendendo suas fronteiras, evitando invasões de outras monarquias. Napoleão, como general do exército francês, lutou em algumas dessas batalhas e saiu vitorioso. Quando ele assume o governo como cônsul, o Napoleão adotou uma tática de conseguir acordos com os vizinhos para acabar com esses ataques. Então, ele negociou armistícios, cessar-fogo, acabou com conflitos armados para conseguir uma estabilidade dentro da França, para conseguir que o país estivesse em paz, para que ele conseguisse se concentrar nas reformas internas que ele precisava fazer na economia. Então, ele estabilizou a política externa, encerrou os conflitos contra os outros países, garantiu que não ia atacar outros países, se comprometeu a conter a revolução dentro da França, né? E com isso, não tendo que direcionar esforços para defender as fronteiras, ele pôde se voltar a reconstruir a economia francesa e fez isso com bastante êxito. Por outro lado, quando ele se torna imperador, então, a princípio ele era cônsul, como cônsul, uma espécie de ditador, ele negocia com os outros países para ter a estabilidade. Quando ele se torna imperador, aí sim ele inicia uma política expansionista da França, uma política para a França conquistar novos territórios. E nessa política expansionista, ele também tem como alvo a Inglaterra. Por que a Inglaterra? Como eu já adiantei no vídeo anterior, o objetivo de Napoleão como imperador era superar a indústria inglesa. A Inglaterra foi onde aconteceu a Revolução Industrial, a primeira Revolução Industrial. E o objetivo do Napoleão como imperador era que a França tivesse uma indústria tão potente ou mais potente do que a da Inglaterra. Então ele queria superar a Inglaterra como potência industrial. Claro, apoiado pela burguesia francesa, que também desejava ter uma indústria semelhante à da Inglaterra. Contra Napoleão, a Inglaterra, que tinha uma grande influência sobre a Europa, já que a Inglaterra era a grande fornecedora de produtos industrializados em todo o continente europeu, a Inglaterra conseguiu usar sua influência para unir os diversos países da Europa contra Napoleão. Então a Inglaterra percebeu que Napoleão era uma ameaça, que Napoleão queria superar a Inglaterra, e a Inglaterra usou a influência que tinha sobre a Europa para tentar conter Napoleão. Mas mesmo assim, Napoleão, como imperador da França, ele inicia uma política de conquistas territoriais. E ele começa a mandar suas tropas, os seus exércitos, invadirem territórios na Europa. E mesmo com essa aliança da Inglaterra com outros países europeus, Napoleão sai vitorioso. Vocês estão vendo ali no mapa do lado, a França ali é o listradinho vermelho e amarelo, digamos. Tudo que está em vermelho são territórios que Napoleão invadiu e conquistou, passaram a pertencer à França. E os outros listradinhos mais claros são países que Napoleão invadiu, mas ele não assumiu o controle. Só que ele trocou os governantes, ele colocou governantes de sua confiança nesses países. Então esses países se tornaram dependentes da França, de certa forma súditos da França. Então, reparem que Napoleão conseguiu dominar boa parte da Europa. E ao dominar boa parte da Europa, ele espalha os ideais
as ideias burguesas e da Revolução Francesa. E ele vai, as mesmas reformas administrativas que ele faz dentro da França, ele leva para outros países. Esses outros países vão ter códigos civis semelhantes ao Código Napoleônico, vão incentivar a indústria, vão dar mais poder para a burguesia. E é muito interessante esse momento porque esses outros países, eles são, mesmo que não oficialmente, eles são controlados pela França. O maior exemplo é o da Espanha. O rei da Espanha foi deposto por Napoleão e no lugar dele Napoleão colocou o próprio irmão. Então a Espanha passou a ser governada pelo irmão de Napoleão. Mais obediente a Napoleão do que isso seria impossível. Então, Napoleão espalha o poder francês, mas isso é muito importante e isso vai ser importante para a gente entender o resto do século XIX. Ele espalha não só o poder dele sobre a Europa, mas ele espalha as ideias revolucionárias, as ideias burguesas pela Europa. E isso vai mudar completamente a história da Europa. Vocês vão ver em aulas posteriores que essas ideias vão se impregnar na Europa e vão tornar inviável a volta do absolutismo a esses países. Mas isso são cenas dos próximos capítulos. Napoleão, então, ele fica conhecido como um líder cruel, sanguinário, violento, entre outros motivos por essas invasões. Esse quadro, a gente tem a representação do 3 de maio de 1808, a invasão do exército francês sobre a Espanha. Esse quadro foi pintado pelo espanhol Francisco Goya. Esse quadro representa cidadãos sendo fuzilados, sendo massacrados de forma cruel, sem poder reagir pelas tropas de Napoleão. Então o exército napoleônico era conhecido, o exército francês comandado pelo imperador Napoleão era conhecido por ser muito forte, muito violento e ao mesmo tempo muito cruel. Então, ao mesmo tempo que o Napoleão representava as ideias iluministas, as ideias liberais, burguesas, né, de um governo em que todos são iguais perante a lei, um governo em que as pessoas têm liberdades, têm autonomia, ao mesmo tempo ele é um governante autoritário e violento. Então, como a gente viu no primeiro vídeo, contrastava, né, o formato liberal do governo com o autoritarismo de Napoleão. Externamente a mesma coisa. Ele levava para os países as ideias iluministas, as ideias da burguesia revolucionária francesa, mas ao mesmo tempo tratava os inimigos com muita violência e de forma autoritária. Então Napoleão tem esses dois lados. E aí a grande ideia de Napoleão foi o bloqueio continental. O que é o bloqueio continental? Como eu já disse várias vezes, Napoleão queria que a França se tornasse a maior potência industrial da Europa. Queria superar a Inglaterra. E aí, primeira tentativa dele. Eu quero superar a Inglaterra, eu quero ter uma indústria maior que a da Inglaterra. Então eu tenho que construir essa indústria. Só que para essa indústria crescer, eu preciso ter consumidores. E eu não vou ter consumidores enquanto a Inglaterra estiver vendendo para todo mundo. Então preciso dar um jeito das pessoas pararem de comprar os produtos ingleses. Primeira tentativa de Napoleão, invadir a Inglaterra. Então ele tentou invadir a Inglaterra, destruir a indústria inglesa e substituir a Inglaterra. E aí as pessoas iam parar de comprar da Inglaterra porque ela estava destruída, iam começar a comprar da França, aí a burguesia francesa ia ter lucros, ia aumentar os investimentos e a indústria ia crescer. Só que para invadir a Inglaterra tem um problema. A Inglaterra fica numa ilha. E a Inglaterra tinha, então, a maior marinha do mundo. Tanto a maior marinha comercial quanto a maior marinha de guerra. Vocês devem se lembrar disso que a gente viu na aula de Revolução Industrial. A Inglaterra tinha a maior marinha do mundo, era a rainha dos mares. Napoleão podia ter o exército mais poderoso, só que esse exército tinha que entrar na ilha. E para entrar na ilha eles tinham que atravessar o mar. E pelo mar a Inglaterra era imbatível. Então, Napoleão foi derrotado e a batalha definitiva da derrota de Napoleão nos mares foi a famosa Batalha de Trafalgar, em que a marinha inglesa deu uma surra na marinha francesa. E aí Napoleão falou, não vou conseguir invadir a Inglaterra. Ele era um grande general, um grande estrategista, ele viu que não ia ter como, falou, não vou ficar insistindo, não vou conseguir invadir a Inglaterra. Então já que eu não consigo invadir a Inglaterra, eu tenho que dar um jeito de fechar a Europa para a Inglaterra, fazer com que a Europa não entre, com que a Inglaterra não entre na Europa. Já que eu não consigo entrar na Inglaterra, a Inglaterra não vai entrar na Europa. Então Napoleão faz, a partir de 1806, o bloqueio continental. O que é o bloqueio continental? Napoleão ia tentar convencer os países da Europa, e convencer, vocês vão entender como daqui a pouco, a parar de comprar os produtos ingleses.
exercendo um bloqueio. Então os produtos ingleses não entrariam na Europa, eles estariam bloqueados na Europa. Como Napoleão convence? Invadindo o país e tomando o território para si, aqueles territórios em vermelho que a gente viu no mapa, invadindo o país e trocando o governante ou obrigando o governante a obedecê-lo, que eram aqueles países listradinhos, ou simplesmente ameaçando. Se você não parar de comprar produtos ingleses, eu vou invadir o seu país. Que foi o que aconteceu, por exemplo, com a Rússia. A Rússia não foi invadida por Napoleão, mas ele falou, se vocês continuarem comprando produtos da Inglaterra, eu vou invadir. E os russos falaram, beleza, para de comprar produtos da Inglaterra. Isso foi o bloqueio continental. Vai aparecer no mapa daqui a pouco. Então o objetivo dele era impedir que os países europeus comprassem produtos da Inglaterra. Se eles parassem de comprar produtos da Inglaterra, a Inglaterra ia falir, porque não ia ter para quem vender. E os países iam parar de comprar da Inglaterra, mas eles iam precisar de comprar de alguém. Iam comprar de quem? Da França. Isso faria com que a indústria francesa crescesse. Esse era o plano de Napoleão. Aqui, pessoal, nesse mapa a gente está representando o que foi o bloqueio continental. Então o azul mais escuro é a França. O azul mais escuro aqui no centro é a França, os territórios que a França invadiu. Perceba que ela tomou territórios da Itália, tomou territórios da Alemanha, enfim, né, dos reinos germânicos, ainda não existia a Alemanha. A França está aqui no centro. Aqui o azul mais clarinho são territórios da Espanha, que a França invadiu e colocou o irmão de Napoleão para governar. Os outros azuis aqui, os azuis um pouco mais fortes, são os territórios que Napoleão trocou o governante e colocou alguém de confiança dele. E os outros azuis mais claros são os reinos que ele ameaçou. Ou você compra de mim, para de comprar da Inglaterra, ou eu invado o seu país. E eles pararam de comprar da Inglaterra. Percebam que quase toda a Europa entrou no bloqueio continental. Aqui a gente tem a região dos Balcãs, que é uma região aqui que pertencia ao Império Turco-Otomano. Então, tá na Europa, mas é como se não fosse Europa. E aqui a gente tem um paizinho simpático, que tem muito a ver com a nossa história, que é Portugal. Portugal não participou do bloqueio continental. E é um parênteses. A gente vai falar mais de Portugal em outra aula, porque a família real desse país, de Portugal, vem parar no Brasil por causa de Napoleão. Então, resumindo, depois vai ter uma aula que a gente vai falar disso mais detalhadamente, mas só para vocês entenderem. Portugal era um aliado histórico da Inglaterra. Desde a Idade Média, Portugal tinha acordos comerciais com a Inglaterra. Os tratados comerciais mais antigos, ainda em vigor no mundo, são os tratados comerciais entre Portugal e Inglaterra. Portugal e Inglaterra sempre foram aliados desde muito tempo. Quando Napoleão instaura o bloqueio continental, Portugal vivia um dilema. Ou ele rompia a aliança com a Inglaterra para não ser atacado por Napoleão, rompia essa aliança histórica de vários séculos com a Inglaterra, e que sempre foi interessante para Portugal, apesar de ser mais vantajosa para a Inglaterra, mas ou Portugal rompia essas alianças com a Inglaterra, ou Portugal era invadido pela França. Então, se Portugal ficasse do lado da Inglaterra, a França invadia. Se Portugal entrasse no bloqueio continental e ficasse do lado da França, a Inglaterra posicionou os navios ingleses nas praias de Lisboa com os canhões virados para Portugal. Então, ou Portugal ia ser atacado pela França ou ia ser atacado pela Inglaterra. E Dom João, que era o príncipe regente de Portugal, já tinha visto o que tinha acontecido com o rei da Espanha. Foi deposto e substituído. O que Dom João fez, então? Fugiu com a família real para o Brasil. Transferiu a corte portuguesa para o Brasil. E aí, quando Napoleão chegou com suas tropas em Portugal, não tinha mais rei. O rei tinha ido embora. Então ele não podia depor o rei, porque o rei não estava lá. Então ele não podia tirar o rei e colocar outro, porque o rei tinha se transferido para o Brasil. Então Portugal não aderiu ao bloqueio continental e a família real portuguesa fugiu para o Brasil em navios ingleses e a Inglaterra ajudou Portugal a não ser invadida pela França. Isso a gente vai ver melhor em outro momento. Então, tirando Portugal, toda a Europa entrou no bloqueio continental, a Inglaterra não tinha como vender seus produtos para a Europa. Só que o bloqueio continental deu um problema com o qual Napoleão não contava. A indústria francesa ainda era muito pequena, era muito menor que a indústria inglesa. A França ainda não estava preparada para abastecer a Europa inteira. O que acontece? Os países tinham muitos pedidos e a França não conseguia entregar. Eles imaginavam que a grande demanda ia fazer a indústria crescer. E realmente a indústria foi crescendo, mas não na velocidade necessária para substituir a Inglaterra. E além disso,
Muitos produtos ingleses continuavam entrando na Europa de forma ilegal, através de contrabando, através de navios clandestinos. Então os ingleses continuaram vendendo para a Europa, mas de forma clandestina, através do contrabando. E, além disso, tinha uma coisa que Napoleão não tinha calculado. Não era só a Inglaterra que vendia produtos para a Europa. A Inglaterra também era a maior consumidora dos produtos dos países para os quais ela vendia. Então, os vários países da Europa compravam da Inglaterra, mas também vendiam seus produtos para a Inglaterra. E a França, além de não conseguir entregar todos os produtos que esses países demandavam, também não conseguia comprar tudo que esses países produziam. E aí os países da Europa começaram a perceber que não era vantajoso o bloqueio continental e que a França não ia conseguir substituir a Inglaterra. A França não entregava os produtos que eles precisavam e não compravam o que eles tinham para vender. Então, a gente vai ter que voltar a comercializar com a Inglaterra. Começaram a ameaçar Napoleão. Olha, se você não resolver isso, a gente vai voltar a comercializar com a Inglaterra. E o único argumento que Napoleão tinha era, não, senão eu vou invadir o seu país. Então, o que acontece? Nesse contexto, como a França não conseguia entregar os produtos, isso fazia faltar produto. Quando falta produto, o preço dele aumenta. Aumento de preço, inflação. Inflação, crise econômica. A Europa começou a entrar em crise. E vários países começaram a sofrer com essa crise. E aí começaram a exigir providências de Napoleão e pressionar Napoleão. E a Inglaterra vendendo produtos para esses países através do contrabando. A Inglaterra estava lá tranquila, porque a Inglaterra também não sofreu tanto assim. Porque ela continuava vendendo para o contrabando e a Inglaterra também tinha negócios na América. Então, assim, não fez tanta falta assim para a Inglaterra esse bloqueio continental. Claro que prejudicou, mas não prejudicou tanto assim. Então, vários países começaram a ameaçar romper o bloqueio continental. E Napoleão ameaçando com suas tropas, mandando soldados, ameaçando, dizendo, se vocês romperem o bloqueio continental, eu ataco. Só que chegou um momento que essa insatisfação ficou tão grande que um país, o maior país da Europa em termos de território, resolveu afrontar Napoleão, a Rússia. A Rússia virou para Napoleão e falou, em 1811, quer saber? Você não está entregando os produtos que a gente precisa e não está comprando o que a gente está produzindo. Vamos romper o bloqueio continental e voltar a ter relações comerciais com a Inglaterra. Napoleão falou, de jeito nenhum. Se vocês fizerem isso, eu vou invadir a Rússia. Vou invadir a capital e vou tirar o imperador. E aí os russos falaram, tenta a sorte então. E aí, em 1811, Napoleão invade a Rússia. E Napoleão era um grande general, temido por toda a Europa, um dos maiores líderes militares de todos os tempos. Só que ele não contava com a maior arma que a Rússia tinha à sua disposição, o inverno da Rússia. A Rússia é um lugar muito frio. E a maior arma que os russos tinham para atacar Napoleão, ou para se defender de Napoleão, era o próprio inverno. Então eles usaram uma tática chamada de terra arrasada. O que era isso? Napoleão estava chegando numa cidade. A população dessa cidade destruía a cidade, tacava fogo nas construções, destruía os campos de agricultura para não ter comida e não ter abrigo. E fugiam. Quando as tropas chegavam, estava tudo destruído, não tinha comida, não tinha abrigo. E aí as tropas seguiam. Tá chegando na próxima vila, mesma coisa, destruía tudo. Vocês devem estar pensando assim, que tática besta, eles vão ter maior prejuízo, mas era o que eles tinham, não dava para eles enfrentarem o Napoleão de frente. Então eles usaram essa tática da terra arrasada. O que acontece? Ao longo de vários dias, semanas, as tropas francesas foram ficando sem abrigo e sem comida. E no inverno extremamente rigoroso, com temperaturas muito baixas. Chegou um momento que esses soldados começaram a ter problemas de saúde, ficaram doentes, famintos. Muitos desertaram, fugiram, voltaram para a França. E aí chegou um momento que Napoleão não teve o que fazer. Então Napoleão foi derrotado pela Rússia por essa tática de guerra arrasada. Quando as tropas napoleônicas estavam absolutamente enfraquecidas, os soldados doentes, famintos, cansados, muitos já tinham desertado, aí vem o exército russo e ataca Napoleão. E aí Napoleão, com suas tropas, é expulso da Rússia. Então, graças a essa tática, Napoleão foi derrotado pela primeira vez. Quando Napoleão foi derrotado pela Rússia, os outros países falaram, opa, ele não é invencível.
E aí se uniram, liderados pela Inglaterra, se uniram e invadiram a França com o objetivo de derrubar Napoleão. Então, em 1813, começa uma onda de ataques à França contra Napoleão, até que em 1814 a cidade de Paris foi invadida e Napoleão foi obrigado a abandonar o trono. Então, Napoleão foi derrubado do poder e exilado. Ele foi para a ilha de Elba, que é uma ilha ali do mar Mediterrâneo. Então, ele foi exilado da França. Foi preso, exilado como ditador, traidor, enfim. Então, essa foi a primeira derrota de Napoleão. Então aqui a gente tem alguns quadros, né, representando essa tática da terra arrasada. Então Napoleão chegava com suas tropas numa cidade e ela estava destruída. Não tinha onde se abrigar, não tinha alimentos. Chegava num outro campo, o exército no frio, na neve, tudo destruído, e as tropas russas vindo, né, marchando em direção a Napoleão. As tropas russas bem alimentadas, descansadas, e as tropas de Napoleão em frangalhos. Então aí Napoleão foi obrigado a retornar, foi derrotado e obrigado a voltar para a França, derrotado pela Rússia. Mas aí o que acontece? Quando Napoleão foi deposto, o que os países da Europa tentaram fazer? Vamos voltar a Europa a ser como era antes da Revolução Francesa. E aí colocaram na França o herdeiro de Luís XVI. O herdeiro de Luís XVI seria o filho dele, que seria o Luís XVII, só que o filho dele também tinha sido morto durante a Revolução Francesa. Então pegaram um outro parente do Luís XVI, que foi coroado Luís XVIII, era da mesma família, e a França voltaria então a ser uma monarquia absolutista, como se nada tivesse acontecido nos últimos 15 anos, 17 anos, enfim. Como se não tivesse havido Revolução Francesa nem Napoleão. Só que Napoleão está lá exilado na ilha de Elba. E o povo amava Napoleão. As pessoas não queriam Luís XVIII no governo, as pessoas queriam Napoleão. E em 1815 Napoleão consegue fugir da ilha de Elba. E ele retorna para a França. E esse período é um período muito interessante, daqui a pouco a gente vai analisar umas notícias de jornal dessa época, vocês vão achar bem legal. Napoleão retorna. E retoma o poder. Quando Napoleão chega em Paris, Luís XVIII foge. Ele nem enfrenta, foge. Porque Napoleão vai voltando. Conforme ele vai se aproximando de Paris, os soldados, que teoricamente tinham que prender o Napoleão, aplaudem, apoiam Napoleão, marcham junto com Napoleão. Quando Napoleão chega em Paris, o povo está aclamando Napoleão, comemorando porque ele voltou. E aí a gente tem um período chamado de 100 dias de Napoleão. Após essa primeira derrota, então ele volta, ele é exilado, volta para a França, volta a ser imperador, e durante aproximadamente 100 dias ele tenta restabelecer o império, tenta restabelecer as conquistas que ele tinha feito anteriormente. Mas nesse momento, o restante da Europa já está organizado, preparado e já não tem mais tanto medo de Napoleão quanto antes. Então, após esses 100 dias, Napoleão foi finalmente derrotado. E a derrota definitiva de Napoleão, conhecida, famosa, foi a derrota na Batalha de Waterloo. E aí vem uma informação muito interessante. Waterloo é uma cidade da Bélgica. A Bélgica, entre outras línguas, fala francês. Então o nome, a pronúncia comum na Bélgica do nome dessa cidade é Waterloo, que é uma pronúncia mais francesa. Só que como quem ganhou essa batalha foram as tropas inglesas, ela é a derrota de Napoleão, é a vitória da Inglaterra, a gente está mais acostumado a ouvir o nome dessa cidade com a pronúncia em inglês, Waterloo, que é como os ingleses pronunciam. Então o nome mesmo é Waterloo, mas a gente ouve mais falar de Waterloo, porque é a pronúncia inglesa. Porque foram os ingleses que ganharam. Então, nessa cidade belga, Napoleão foi finalmente derrotado pelo exército inglês e aliados, né? Os outros países da Europa também se juntaram à Inglaterra para derrubar Napoleão. Então, Napoleão finalmente foi derrotado, definitivamente derrotado, e exilado numa outra ilha mais distante, que é a ilha de Santa Helena. E lá ele ficou até a sua morte. Não saiu mais de Santa Helena. Então esse período dos 100 dias é um período que Napoleão tenta voltar, mas é impedido, ele não consegue. Isso aqui, pessoal, é as notícias de jornal de quando Napoleão foge de Santa Helena. Então, a Santa Helena não, a ilha de Elba. Ela está ali no mar Mediterrâneo, ele consegue fugir, pegar um barco e voltar para a França. E percebam as notícias de jornal, né? Napoleão exilado, ele é um inimigo, ele é um monstro. Então sai a notícia de que Napoleão fugiu.
Aí vem a notícia: o antropófago saiu de seu esconderijo. Antropófago é canibal, é devorador de gente. Então, monstro saiu de seu esconderijo. O monstro dormiu em Grenoble. Grenoble é no litoral da França. Então, ele chega, dormiu em Grenoble. Então, perceba que ele está chegando. Cada manchete dessa de jornal, isso é a manchete, a capa do jornal. Cada manchete dessa ele está mais perto. Aí vem: o tirano atravessou Lyon. Lyon já está um pouco mais para o interior da França. Então, é antropófago, monstro, tirano. Tirano, cara cruel, autoritário. Mas já não é monstro. Aí ele avança. No próximo jornal: o usurpador está a 60 léguas da capital. O usurpador é aquele que toma o poder de forma ilegal. Então já não é tirano, é só o usurpador. Bonaparte avança a passos colossais, mas jamais entrará em Paris. Agora ele já é Bonaparte. Não é monstro, não é tirano, não é usurpador, é Bonaparte. Bonaparte, sobrenome, um tratamento mais formal. Bonaparte avança a passos colossais, mas jamais entrará em Paris. Próxima manchete. Napoleão está chegando. Napoleão chegará amanhã ao pé de nossas muralhas. Próxima manchete. Tá vindo. O rei e os príncipes partiram à noite. Sua Majestade o Imperador chegou esta tarde em Fontainebleau. Reparem, antropófago virou monstro, tirano, usurpador, Bonaparte, Napoleão, e quando ele entra em Paris, quando ele entra em Fontainebleau, Sua Majestade o Imperador. Próxima notícia. Sua Majestade Imperial entrou ontem no Palácio das Tulherias em meio de seus fiéis súditos. No dia seguinte, a notícia do jornal é: viva o imperador, viva a França. Percebam o quanto a figura de Napoleão era temida e admirada na mesma proporção. Tem um filme sobre os 100 dias de Napoleão, que inclusive se chama Os 100 dias de Napoleão, que tem uma cena muito interessante, que é quando Napoleão chega em Grenoble. Ele chega em Grenoble, tem um batalhão inteiro esperando ele, de soldados. Um batalhão inteiro, são centenas de soldados que estavam lá esperando ele para prendê-lo e levá-lo de volta para a prisão. Quando ele desembarca, os soldados estão lá. Centenas de soldados com as armas apontando para ele. E aí ele desembarca e faz um discurso para os soldados dizendo: vocês sabem quem eu sou. Vocês sabem que eu estive do lado de vocês. Vocês lutaram comigo na batalha tal. Vocês lutaram comigo na batalha tal. Vocês me acompanharam durante o governo. Vocês sabem o que eu fiz pela França. Vocês sabem quem eu sou. E vocês sabem o que eu vou fazer. Se vocês vão me prender, eu não vou oferecer resistência. Mas vocês sabem quem eu sou. Napoleão termina de falar, o que os soldados fazem? Um desmaia de emoção e os outros começam a aplaudir e vibrar e carregam Napoleão e levam ele para Paris. Então, assim, as pessoas morriam de medo, mas morriam de admiração também. Então, isso da imprensa é interessante, né? Porque a imprensa está criticando porque ele era um ditador, porque ele era contra a liberdade de imprensa, e conforme ele vai se aproximando, as críticas vão diminuindo até virar elogio. E, claro, muito por medo de Napoleão, muito porque ele censurava. Imagina, o antropófago, ele ser chamado de antropófago estando no poder. Isso não aconteceria de forma alguma. Mas percebam como esse medo e, ao mesmo tempo, admiração popular, conforme ele vai se aproximando, vão transformando como as pessoas falam dele. Então, o efeito que ele causa. Por isso que ele é uma das figuras históricas mais importantes, assim, de pessoas individualmente, ele é uma das figuras mais impressionantes. É o que eu costumo dizer. Você mede o nível de importância que a pessoa teve num momento histórico, quando esse momento histórico leva o nome dela. A gente chama esse período da história de período napoleônico. Né? A gente não tem, por exemplo, na história do Brasil, a gente não tem um período pedrino, que é de Dom Pedro I. Não tem. É primeiro reinado, ou segundo reinado, período imperial. Mas Napoleão, esse período da história da França é período napoleônico. O tamanho que ele representa. O Império Romano, a gente tem o período do Império, ou períodos que se referem, por exemplo, tem a época dos imperadores espanhóis, enfim, mas não tem um período da história de Roma que é o período do imperador tal. E a França tem, período napoleônico. Então é algo, mostra a relevância que ele teve para esse momento histórico e o significado que ele teve para a França na época que ele viveu e mesmo para as gerações posteriores.
Aqui é um quadro que representa esse desembarque, né, dele, voltando da ilha de Elba, sendo recebido, aclamado por soldados e pela população. E aqui é a representação da Batalha de Waterloo, ou Waterloo, quando ele é finalmente derrotado pelos ingleses e pelos aliados dos ingleses. Pois bem, em 1815, então, depois que Napoleão é definitivamente derrotado e trancado na ilha de Santa Helena, de onde nunca mais sairia, os reis da Europa, que eram quase todos absolutistas, se juntaram e falaram: a gente precisa evitar que aconteça de novo. O quê? Que aconteça uma revolução igual à Revolução Francesa e que aconteça um Napoleão. Não dá para ter outro Napoleão, vai dar muito trabalho para a gente. Então, se reuniram na capital da Áustria, cidade de Viena, e lá ocorreu o famoso Congresso de Viena, que foi uma reunião entre reis e representantes dos reis da Europa, que tinham como objetivo fazer a Europa voltar a ser o que era antes de 1792. Por que 1792? 1792 é a Constituição do ano 1 da França, é o governo da Convenção Nacional, é o momento da radicalização da Revolução Francesa. Então tinha que fazer a Europa voltar a ser o que era antes, como se a Revolução Francesa e Napoleão nunca tivessem existido. E esses países estabeleceram algumas regras. Primeiro, e assim, o maior princípio, a regra de ouro, o equilíbrio europeu. Eles tinham que criar condições para que houvesse um equilíbrio entre as nações europeias, de modo que um país sozinho não pudesse enfrentar todos os outros. Manter tudo equilibrado. E o que eles estavam querendo dizer com um país sozinho enfrentar todos os outros? Que não acontecesse de novo o que aconteceu com a França de Napoleão. A França de Napoleão conseguiu sozinho enfrentar todo mundo. Então eles criaram uma série de regras, uma série de mecanismos para que isso não acontecesse de novo. Então, regras sobre construção de exércitos, as fronteiras da Europa que Napoleão tinha bagunçado, porque ele invadiu o território, conquistou o território, mudou o governante, fizeram todas as fronteiras voltar a ser como era antes da Revolução Francesa. Todos os governantes que tinham sido tirados durante a Revolução Francesa ou tirados por Napoleão foram colocados de volta, né? Então, o rei da Espanha, que tinha sido substituído pelo irmão de Napoleão, volta a ser rei da Espanha. O Luís XVIII, que estava na França, que tinha sido substituído por Napoleão, volta a ser rei da França. Então, toda a Europa volta a ser o que era antes da Revolução, como se nada tivesse acontecido. O problema é que, quando Napoleão saiu conquistando territórios, ele levou as ideias burguesas. E as burguesias dos países que foram invadidos por Napoleão falaram: o governo do Napoleão era melhor, porque o governo do Napoleão eu podia ter propriedade, eu podia participar da política, né? Isso os burgueses falando. Eu podia ter propriedade, eu podia participar da política, eu tinha mais liberdade, os meus negócios funcionavam melhor. Acho que esse tipo de governo burguês, liberal, é melhor do que o governo absolutista. Então, a partir de 1815 até 1850, pipocam por toda a Europa, inclusive na França, pipocam por toda a Europa revoluções burguesas. Então a gente tem uma onda de revoluções ali entre 1815 e 1824, mais ou menos. Depois tem uma segunda onda de revoluções a partir de 1830. Depois tem uma terceira onda de revoluções em 1848. Em 1850 já não tinha nenhum país absolutista na Europa, ou praticamente nenhum país absolutista na Europa. Então Napoleão, meio que sem querer, difundiu as ideias liberais, e onde as ideias liberais chegaram, o absolutismo deixou de existir nos anos seguintes. Então, mesmo com o Congresso de Viena, mesmo com as potências europeias querendo apagar a Revolução Francesa, o estrago já estava feito. Napoleão já tinha espalhado as ideias da Revolução Francesa por toda a Europa, e aí foi o fim definitivo do absolutismo na Europa. Mesmo com a derrota de Napoleão, mesmo com todas as medidas tomadas para tudo voltar a ser como era antes, não tinha mais como a Europa voltar a ser como era antes. E aí a gente vai começar um novo momento da história europeia que a gente vai ver em aulas futuras. Uma dica para vocês: tá sem fazer nada em casa? Procure isso aqui. Como eu disse, né, o Napoleão ele foi muito significativo na história da Europa, mexeu não só na história da França, mas vários pensadores, vários países europeus têm uma influência do Napoleão.
Eu recomendo vocês procurarem duas obras de música clássica da época. Ah, professor de música clássica, procurem, é legal. Se vocês fizerem o que eu estou recomendando, é legal. Vocês vão procurar, momento aí de lazer, do século XVIII, Beethoven, o famoso compositor Beethoven. Uma das obras de Beethoven é a Terceira Sinfonia, também conhecida como Heróica. Quando Napoleão se torna cônsul, parecia que Napoleão ia ser o cara que ia levar as ideias revolucionárias pelo mundo de liberdade, igualdade e fraternidade. O Beethoven achou o máximo, então ele compôs essa sinfonia, a Heróica, a Terceira Sinfonia, em homenagem a Napoleão. Só que quando Napoleão virou imperador autoritário, sanguinário, Beethoven ficou bravo, revoltado, chegou a rasgar a partitura da Heróica. Rasgou, falou, não quero mais, não vou homenagear Napoleão. E ele ficou tão revoltado que quando Napoleão foi derrotado em Waterloo, Beethoven compôs uma peça, uma obra chamada Vitória de Wellington. Wellington é o general que comandou as tropas que derrotaram Napoleão em Waterloo. Então ele fez uma homenagem a Napoleão, ficou revoltado com Napoleão, aí fez uma homenagem a quem derrotou Napoleão. E agora, que na minha opinião é a mais legal, é a Abertura 1812, ou 1812 Ouverture, o nome original, do Tchaikovsky. Tchaikovsky é um compositor russo, já do século XIX, do final do XIX. E o Tchaikovsky, ele compõe essa obra, ela é só melodia. Mas a melodia representa o que aconteceu com Napoleão na Rússia, quando ele invade a Rússia e é derrotado. Então, o Tchaikovsky, ele constrói uma peça assim, a melodia, você consegue perceber na melodia. As tropas chegando, marchando ao som do hino da França, entram na Rússia, encontram os camponeses, seguem marchando, começam a ver tudo destruído, chega o inverno e tudo isso a música representando. Façam essa experiência de ouvir a música acompanhando esses passos. Chega o inverno, os soldados começam a se desesperar, a fugir, chegam as tropas russas, canhões são disparados, as tropas francesas fogem e termina com a população comemorando. E a música termina bem animada, que é a população russa comemorando a derrota de Napoleão. Ouçam essa peça do Tchaikovsky. Ela conta uma história sem usar nenhuma palavra, ela conta uma história através da melodia, através da música. Então, recomendo que vocês deem uma olhada nisso, tá bom? É isso, gente. Sobre Napoleão era isso que eu tinha para falar para vocês. Qualquer dúvida é só me procurar. Não esqueçam de fazer os questionários. E, enfim, nos vemos nos próximos vídeos, nos próximos temas. Até mais.